Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é Rompendo com o meu passado. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos por esse momento, Deus, por poder estudar a Tua Palavra, ouvir da Tua Palavra, que Teu Espírito tenha plena liberdade para mover nos nossos corações, que o Senhor possa nos encher, ó Deus, da Tua compreensão, da Tua sabedoria, para que a revelação do Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, e possamos caminhar debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua infinita misericórdia. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, abençoe cada lar que vai, nesse momento, permitir que essa palavra entre em sua casa, em seu coração, e que o Senhor manifeste, Deus, a Tua presença e traga o refrigério, traga a cura, traga a libertação, traga a salvação, traga o mover do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rompendo com o meu passado. Em sua opinião, por que muitas pessoas têm dificuldades de romper com as coisas ruins do passado? Por que será? Porque ainda o passado muitas vezes nos prende, persiste em ficar em nós, na nossa mente, no nosso coração. O texto que nós lemos diz que se alguém é em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, ou seja, em Cristo, uma pessoa pode ter uma nova vida, independente do seu passado. Não importa quem ele foi, o que fez, quem foi os seus pais, mas infelizmente tem muitas pessoas que já confessaram a Cristo como Senhor, mas continuam presas no passado. Isto porque elas ainda não decidiram romper com o seu passado. A Bíblia fala de um homem que decidiu romper radicalmente com o seu passado. E esse homem é Ezequias. E eu quero falar nesse dia sobre Ezequias, o exemplo dele. O texto que nós vamos ler é lá em 2 Reis, capítulo 18, de 1 a 7, que diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei da Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e sua filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Presta atenção, versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamava de Neustã. Versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entres fora antes dele. Versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, e guardou os seus mandamentos, que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva com êxito, e rebelou-se contra o rei da Síria, e não o serviu. Amém, queridos? Então aqui é o texto que nós temos de base para o que nós vamos estudar hoje, né? Sobre o tema, rompendo com o meu passado. Né? Ezequias teve, diante do reino passado, exemplos que não eram exemplos que agradam a Deus. A palavra diz que o rei anterior não fez nada que agradava ao Senhor. E Ezequias tomou uma atitude. E essa atitude teve que ter uma postura dele, uma decisão dele, porque ele tinha que romper com tradições,
com coisas que estavam vinculadas às famílias, aquilo que já estava feito e que era uma regra, era algo que era feito há muito tempo. Mas Ezequias entendeu que precisava de uma mudança e teria que começar pelo posicionamento dele. Lá em Reis, 2 Reis 18, versículo 3, né, nós estamos lendo, olha o que ele diz. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o primeiro passo, nós temos todos os nossos posicionamentos, tem que ser agradável aos olhos do Senhor. Na versão NVI fala que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Ezequias havia crescido num péssimo ambiente. Ele conviveu presenciando as péssimas obras e atitudes de seu pai, mas decidiu não ter a mesma atitude dele. Nós podemos até nascer num lar desajustado, né? Afinal, nós não escolhemos os pais, mas eu entendo que Deus nos deu graça, né, de sermos filhos, porque Ele tem tudo um propósito. Mas muitas vezes as decisões dos nossos pais, ou as atitudes que eles tiveram, não são coisas que agradam a Deus. E não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa. Não quer dizer que você vai vestir a mesma roupa. Não quer dizer que você vai carregar o mesmo peso. E há algumas situações que nós sabemos, né, que há situações de doenças que são hereditárias, que nós temos que quebrar, nós temos que orar, temos que repreender, temos que buscar tratamentos para que não ocorra isso, já sabendo. Então hoje Deus nos deu visão, deu meios para que nós não vivamos, né, talvez algumas coisas, fatalidades que os nossos pais ou os nossos antepassados viveram. Muitos recebem a Jesus, mas infelizmente não mudam as suas atitudes, as suas obras continuam sendo as mesmas. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 a 7 diz assim: geração vem e geração vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta. Ao lugar de onde se levanta, o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e volta, seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Que coisa grandiosa. Irmãos, quando eu estou no mar, né, na praia, eu fico admirado de saber que Deus deu um limite para o mar. Por mais, né, claro, a gente sabe que o mar está enchendo devido às geleiras que estão derretendo, devido, né, ao clima. Mas, irmãos, como que pode aquele oceano gigantesco, as ondas chegam até aquele lugar e não vão mais? Pode cair os rios, podem, né, mas não acontece de nós sermos invadidos por todo aquele mar, porque tem uma ordem, tem o curso que o Senhor determinou. E da mesma forma, tem o curso que o Senhor determinou para as nossas vidas. Por isso, nós temos que viver debaixo da graça. Nós precisamos estar sempre atento a buscar em Deus e conhecer o seu propósito. O que Ele tem escrito ao nosso respeito. O que Ele escreveu ao teu respeito. Você está vivendo? Obedecer é o caminho para nós descobrirmos. Eclesiastes 3:1 também diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, querido, talvez você diga: mas pastor, faz muitos anos que eu estou vivendo dessa forma. Mas não desista, tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito, o Senhor está no controle. Mateus 3:8 diz assim: dei frutos que mostrem arrependimento. Isso é muito importante para que nós possamos, irmãos, ter a decisão como Ezequias, né? A primeira decisão de Ezequias foi: Ezequias mudou a sua atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude diante do momento que nós estamos vivendo, diante das situações que estamos enfrentando. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, queridos, Deus está trabalhando em nós. Deus está movendo em nós. E através do seu Espírito, através do seu mover, Ele vai mudando
totalmente e vai tirando, vai curando, vai tirando as feridas, vai cicatrizando as feridas e você não vai viver mais preso ao seu passado. Então, a primeira decisão que Ezequias tomou foi mudar a sua atitude. A segunda decisão, Ezequias buscou alguém que pudesse ser de boa referência para ele. Está lá no versículo 2 Reis 18, 3b, a segunda parte, diz assim: conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Ele tinha como referência, todos eles tinham como referência Davi, né? Davi, o rei, o Davi era a referência de um rei vencedor, de um rei que teve sucesso em todo o seu tempo, todo o curso da sua vida. Então é importante, querido, Ezequias não podia usar o seu pai como exemplo, pois o seu pai foi um péssimo exemplo. Por isso Ezequias foi buscar os seus antepassados como um rei que podia ser de boa referência para ele. Precisamos fazer o mesmo. Se teu pai ou sua mãe não foi um bom exemplo, procure alguém que você possa imitar. Mas não podemos usar pessoas do nosso passado como desculpa para o nosso fracasso. Deus sempre coloca pessoas de referência. Nós temos Cristo, né? Cristo é a nossa referência em tudo. Mas às vezes nós precisamos ter alguém do nosso lado como referência, para que possa nos ajudar a aconselhar, para que possa nos ajudar em oração, para que possa estar junto conosco. Então é importante isso. Você com certeza tem uma pessoa próxima de você, ou um pastor, ou um conselheiro que está pronto para orar, ajudar, aconselhar dentro das Escrituras. É muito importante. Ezequias tomou esse passo. Está lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 10, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrai-me de sobremaneira, o Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então veja que o apóstolo Paulo aqui fala o que? No versículo 9, o que também aprendestes e recebestes, e ouviste e vistes em mim. Olha só, o apóstolo Paulo está colocando ele como referência, porque ele tinha Cristo na vida dele, a certeza de que Jesus era o controle da sua vida e ele poderia ser referência para que outros conhecessem a Deus. Praticai e o Deus de paz será convosco. Irmãos, você pode afirmar isso, que você pode ser sim uma referência, que as pessoas possam olhar você como uma referência, que o Senhor te use, que o Senhor te dê graça, para que venha ser um canal, uma luz, venha ser sal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Olha só, a boa reputação vale mais do que qualquer riqueza. Muitos estão perdendo a reputação por causa de dinheiro. João capítulo 11, versículo 25 ou 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então, Jesus novamente, sendo a nossa referência, sendo o caminho para que possamos vencer e possamos romper. Terceira decisão de Ezequias: rompeu com todas as coisas ruins do passado. 2 Reis 18:4. Removeu dos altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neuta. Veja que aqui, queridos, o texto de Ezequias diz que destruiu e quebrou e despedaçou com todas as coisas ruins do passado. Porque tem essas referências até da serpente de bronze de Moisés. Porque
Deus havia dado a ordem para Moisés fazer de uma serpente, né, amarrada no pau, e para que curasse as picadas da serpente, que foi uma maldição que veio sobre o povo que havia pecado. Mas era só para usar naquele momento. A ordem era só aquele momento. A serpente, aquela madeiro, representava Cristo da cruz, repreendendo, pisando na serpente. Então, queridos, só que o povo usou aquilo como um amuleto na vida deles. E Deus havia já cobrado deles que era só para usar naquela ocasião. E por causa disso, se tornou, já não era mais bênção na vida deles. Então, Ezequias rompeu com todas essas coisas ruins. Nós temos lidado com coisas ruins do passado, coisas que já não tem mais parte da nossa vida. Essas coisas não podem ter nenhum valor sentimental para nós, nas coisas que nos prendem no passado. Nós temos que ser livres, irmãos, temos que ser livres completamente. Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do passado. Querido, é importante você ver o que está prendendo você, o que está te segurando, o que está impedindo de você ter êxito, o que está impedindo de você alcançar as bênçãos do Senhor, o que está impedindo de você ser feliz, o que está impedindo de você ter paz, o que está impedindo de você ser curado, né? Então, vamos buscar em Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu vim de um lar desestruturado, mas o Senhor dá a estrutura, o Senhor quebra as maldições, o Senhor anula aquilo que escravizava. Você não pode aceitar isso. Comece a transformação na sua vida. E isso vai se estender para toda a tua família. Eu creio nisso. Vai ser quebrado e vai começar por você. Isaías 43, 18 diz assim: esqueçam que se foi e não vivam mais do passado. Olha só. Esqueçam que se foi e não vivam mais no passado. Lucas 9, 62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, amados, isso só atrasa a nossa vida. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amados, nada prendeu Paulo, e aqui ele está falando numa prisão. Aqui ele estava preso, mas ele estava livre no seu espírito, livre na sua compreensão, e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não diga porque os dias do passado foram melhores que o de hoje, pois não é sábio fazer isso tipo de pergunta. Olha só, queridos, tem muitos que ficam presos, lamentando aquilo que perdeu, ou aquilo que havia conquistado, ou aquilo que fez. Irmãos, não fique, não diga para que os dias do passado foram melhores que o de hoje, mas isso não é sábio. Comece a declarar que seus dias serão abençoados, que você vai viver, vai viver um novo começo, um recomeço, e o Senhor está na sua vida. Ezequias decidiu romper com o passado e confiar completamente em Deus. Como resultado, lá em 2 Reis 18, 7, ele diz assim: o Senhor era com ele, para onde quer que fosse, ele prosperava. Irmãos, o romper foi tão grande que Ezequias, tudo que ele colocava as mãos, acontecia. Era abençoado, as portas se abriram, mas ele precisou quebrar barreiras, precisou se desvincular, quebrar maldições até da família, para poder ter essa postura e ter essa condição onde o Senhor ia com ele em todo lugar. Isto é o que Deus também tem para cada um de nós, quando decidimos realmente romper com o passado e confiar nele. Então, amados, nós temos um lindo exemplo aqui de Ezequias, né? Vamos romper com o nosso passado. Não vamos viver mais preso. Não vamos mais ficar remoendo coisas. Não vamos aceitar as coisas erradas que foram vistas lá atrás e que ainda perdura na tua vida. Então, como Ezequias, a primeira decisão, Ezequias mudou a sua atitude. Então, mude a sua atitude, né? Mude a sua atitude. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Então, eu não vou fazer aquilo que a minha família fazia de errado, ou que eu já fiz no passado. Eu vou tomar uma atitude de começar a andar nos acertos.
buscando na palavra. A segunda decisão, Ezequias buscou alguém que pudesse ser de boa referência para ele, para que ele pudesse romper e caminhar. E a terceira decisão de Ezequias, rompeu com todas as coisas ruins do passado. Aquilo que foi altares, aquilo que foi coisas que prendia, aquilo que foi coisas que ainda tinha muita peso, né? Ele rompeu com tudo isso e declarou que somente Deus era digno de toda honra e glória da sua vida. Então, queridos, as nossas atitudes, o nosso pensamento, a nossa postura vai fazer nós sermos, vai nos levar a romper do passado. Amém? Que essa palavra te abençoe. Vamos orar por essa palavra, para que o Senhor ministre mais ainda na tua vida e você viva um novo recomeço. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. E pedimos nesse momento, Pai, que a tua palavra que foi ministrada nesse momento venha frutificar nos corações dos teus filhos. E tudo aquilo que ainda aprende, tudo aquilo que ainda insiste na vida do teu filho, que resiste, Senhor, e não permita que ele avance, caia por terra agora, Senhor. Que haja uma libertação, um grande livramento, e os teus filhos possam viver um novo tempo e romper completamente do passado. Ser livre, Deus, para viver um novo tempo debaixo da tua glória e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo. Fique com Deus.